Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar com dois secretários de Fazenda de estados importantes no Brasil. Aliás, uma secretária e um secretário. A secretária Cris Smith está aqui em cima, secretário René Garcia do Paraná, Cris do estado de Goiás. Então, antes da gente... E a gente vai falar sobre esse grande debate, inclusive nessa semana, que o Congresso Nacional está discutindo da possibilidade de socorros, né, de recursos para os estados brasileiros. Então, isso já foi... O projeto está na Câmara, já foi discutido, deve ir para o Senado e deve ter algumas alterações. E era bom a gente ver, né, ter a impressão, o sentimento dos gestores dos estados, para exatamente a gente ter a noção da dificuldade que os estados estão passando. Então, eu queria apresentar primeiro a Cris. Ela é atual secretária de Economia do governo de Goiás, governador Ronaldo Caiado. A Cris tem mestrado e doutorado em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. É professora de macro e micro de vários cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Foi secretária adjunta da CEAI, né, no Ministério da Fazenda, e conselheira do CAD. Tudo certinho, né, Cris? O currículo é exatamente esse, né? E aqui nós temos também o René Garcia, que tem muita experiência também. O René é o secretário da Fazenda do governo Paraná, do governador Ratinho Júnior. Ele também é doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Aliás, nós temos 3 doutores aqui pela Fundação Getúlio Vargas, né? Foi diretor-presidente da Comissão de Valores Mobiliários, CVN, superintendente da Superintendência de Serviços Privados, SUSEP, e membro do Conselho de Administração do BNDES. René, está tudo certinho também? A sua ficha... Perfeito. E carioca, assim como a Cris, né? Carioca, sua ficha corrida, né? Mas, exatamente. Pessoal, eu queria, como eu já falei no início, eu acho que nós temos um debate muito importante que está sendo colocado hoje no país, e a despeito de toda a crise que nós estamos enfrentando, as projeções de retração forte da atividade econômica no Brasil, mas os rebatimentos nos estados, eles são inevitáveis. E a grande preocupação é que alguns estados da federação já vinham com dificuldades, quer dizer, a pandemia do Covid-19, ela já chega numa situação de fragilidade de alguns estados. Então, há um movimento político no Congresso em que se possa se compensar parte da perda de receita dos estados, especialmente ICMS, os custos de participação, inclusive também a possibilidade de você, por um tempo, deixar de pagar juros da dívida. Então, esse é um quadro que está sendo colocado. Mas algumas vozes, né, inclusive economistas importantes, eles acham que os estados não estão fazendo o seu dever de casa nesse momento. E esse socorro pode ser perigoso, inclusive, para que esses recursos sejam utilizados em outras finalidades que não sejam o atendimento das prioridades para minimizar os efeitos da pandemia. Então, eu iniciaria com a Cris. Como é que o estado de Goiás chega, né, nessa situação, chega a pandemia e contra as finanças públicas do estado de Goiás? Eu sei que você estava fazendo um trabalho muito importante, herculano, de recuperar as finanças do estado. Você chegou numa situação aí caótica e no momento que as coisas começaram a ter algum sinal que o caminho ia ser realmente ia ser um caminho de recuperação das finanças do Estado, nós nos deparamos aí com esse terremoto que está deixando a gente bastante preocupado, inclusive vocês, gestores da parte fiscal do Estado. Então, primeiramente, muito obrigada por esse momento aqui, essa oportunidade de estar aqui com dois colegas, 2 grandes profissionais, grandes economistas, e René, então, que agora a gente está aí há 1 ano e meio praticamente aí juntos, né, nessa empreitada da gente tentar recuperar nossas finanças, né? Antes de responder a sua pergunta, Flávio, eu queria um pouco recordar que quando
o Caiado tomou posse, quando eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, nós não tínhamos nem o salário de novembro e dezembro pagos aqui. A desorganização fiscal era realmente gigantesca. Ano passado foi um ano de muita luta, de uma tentativa de organizar esse fluxo de caixa, tentar colocar o tamanho dessas despesas, que são desse tamanho, dentro de uma receita que é muito menor. Então, obviamente, em um ano a gente não consegue fazer todo o dever de casa, isso aí é um trabalho que tem que ser feito pouco a pouco, mas ano passado, só para recordar, fizemos grandes reformas aqui. Fomos o primeiro estado, inclusive, a fazer a reforma da Previdência, com um projeto igual ao projeto da União. Fizemos a reforma do Estatuto do Servidor em dezembro de 2018, também, 19. Tiramos todas as vinculações estaduais do nosso orçamento, algo complicado que foi. Ou seja, tentamos organizar, e várias outras coisas, né? Fundos que eliminamos, que extinguimos, novo licenciamento ambiental para atração de novos investimentos, ou seja, a gente tentou reorganizar da melhor forma possível. Isso é uma reforma estrutural, e toda reforma estrutural demanda tempo. E aí, nesse sentido, o Plano Mansueto, que estava sendo desenhado, e Goiás sempre colocou que gostaria de entrar no regime de recuperação fiscal, obviamente que você tem contrapartidas. Ou seja, se você quiser, de alguma maneira, ter algum benefício de suspensão da dívida, ter algum benefício de ter créditos adicionais para pagar restos a pagar, que é uma dívida de curto prazo que não entra na dívida consolidada líquida, e de diversas outras coisas para você tentar diminuir o Estado, fazer PDV, etc. Para você fazer isso, você teria que ter contrapartidas, né? E essas contrapartidas estavam todas dentro lá da lei complementar 159, né, que é do regime de recuperação fiscal. Cris, qual era o principal... O que está sendo agora, o que estamos agora tem um plano que não vou chamar de plano Mansueto, porque isso não é o plano Mansueto, isso não é um plano estrutural, isso é um plano conjuntural. Então, esse PL que acabou de ser aprovado, que eu vou chamar de PL do Pedro Paulo, ele é um PL para endereçar uma questão de curto prazo. Aí, alguns economistas colocam, mas você não tem contrapartida. Mas que contrapartida você poderia ter? Tudo bem, você pode ter uma contrapartida de não pode dar benefício fiscal, ok. Mas qual é o Estado que, nessa situação de perda de 30% de ICMS, vai querer dar um benefício fiscal? Acho que poucos, até pode ter. Mas eu acho que a probabilidade disso acontecer é baixa. Colocam-se também a questão de estados que poderiam ser oportunistas nessa situação. Também duvido, porque é uma situação em que eu agora, se não tiver uma compensação no meu ICMS, que representa 73% de toda a minha receita, eu simplesmente não vou pagar a folha. Mas o não pagar a folha não é que eu vou fazer um corte e acabou por aí, é que eu vou ter que pagar depois. Porque o corte eu não posso fazer. Existe na Constituição Federal a irredutibilidade do salário. Então, quando o Rodrigo Maia foi a primeira pessoa que foi para a televisão falar, vamos reduzir salário de todos, vamos aprovar uma PEC, que isso seja possível de ser feito, o Paulo Guedes comentou que não vamos reduzir esse salário. Isso, de alguma maneira, inviabiliza os estados a fazerem algum corte nas suas despesas obrigatórias. Você pode fazer eu estou fazendo agora, acabei de lançar um decreto de contenção de gastos. Isso não é nada. Eu vou reduzir o gasto de uma receita, um gasto discricionário que ele já representa menos de 10% dentro dos meus gastos totais. Então, a recomposição do ICMS, ela é fundamental, principalmente para os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que é onde a gente tem a maior parte da nossa receita, ela advém aí do ICMS. Vou deixar aí o Renê também completar com algumas outras características aí dessa compensação. Meu caro amigo Flávio, a Cris, com seu brilhantismo, já explicou quase tudo, já não deixou um espaço para muita coisa, mas eu só acho que é o seguinte, primeira coisa, eu não gosto da palavra socorro, acho que não é socorro nenhum. Nesse momento, o que nós estamos pedindo é que a União exerça a sua função constitucional, que ela venha e defender a federação.
A União é um ente abstrato, ela só existe em Brasília. O mundo real, o Brasil real, ele está nos estados e municípios. O que talvez não tenha sido ainda percebido é que se os estados quebrarem, os municípios quebrarem, a União quebra junto. Né? Sem falar das relações comerciais. O Paraná vende para Goiás, Goiás vende para o Paraná, vende para São Paulo, vende para o Rio de Janeiro, para Minas. Na medida em que a crise se espalha pela federação, a somatório das crises é muito maior do que uma crise individual. E o que, de fato, está ocorrendo acho que um debate que ninguém não leva a nada. O programa que o governo está apresentando, ele não tem substância, porque boa parte daquilo que é colocado como uma eventual ajuda financeira é simplesmente postergação de prazo e não gera receita. O que nós estamos vivendo é uma situação em que os estados, até mesmo aqueles estados, o Paraná tem uma situação razoavelmente confortável, né? Tinha no ambiente anterior à crise. Nós terminamos o ano passado, mediante um ajuste fiscal bastante expressivo, que nós terminamos com praticamente 12%, 15% do orçamento em caixa, e com uma programação de desembolsos também bem centrada, com orçamento equilibrado, até com uma folga para investimentos. Ocorre que, diante da crise, mesmo com uma economia diversificada, mesmo com um cenário econômico próspero para um estado, assim como outros estados da federação, que tem uma produção para exportação e, portanto, né, uma certa demanda mais ou menos garantida, entramos em colapso. Ou seja, quando nós olhamos para as projeções de receita, nós estamos verificando perdas correntes na faixa de 35% a 40%. A questão de combustível, a questão de vendas de produtos, de material de construção, tal, a economia entra em colapso. Praticamente não está se vendendo automóvel, não está se vendendo. Então, acho que nesse momento está faltando. Primeiro, aquilo que a gente até conversou já, Flávio, quando eu estive aí, junto com a Cris, está faltando coordenação e solidariedade. Os entes federativos, nós todos somos parte de um grande conjunto, que é o Brasil. Acho que esse discurso que não pode dar ajuda para os estados, porque concordo com a Cris, achar que algum governador, algum secretário de Fazenda vai querer levar vantagem numa situação de pandemia, não só uma postura até agressiva para com esses estados, mas também de uma forma inconsequente. Não existe, nesse momento, nenhuma possibilidade real de nenhum estado pegar carona ou se aproveitar. Mas tudo aquilo que é exigido por parte dos governadores de contrapartida estão todos hoje muito bem claros e definidos nos PECs que estão no Congresso. O 186, o 187, o 188. Basta que se faça uma seleção dos itens mais importantes, tem o nosso apoio integral. No âmbito do CONFAS, no âmbito do CONCEFAS, nós temos já todas as posições muito claras com relação à PEC emergencial que tem que ser desenvolvida. Eu acho que nesse momento está faltando, primeiro, coordenação e um discurso, eu acho que venha de encontro primeiro à população. Se a população se sentir abandonada, se sentir largada, e a função constitucional dos prefeitos e dos governantes é primeiro atender a prestação de serviços básicos, é a questão de educação, saúde, segurança pública, assistência social, a federação entra em crise, entra em colapso. O debate, discussão de diminuição de salários pode até fazer algum sentido do ponto de vista teórico, mas como é que nós vamos reduzir salário da saúde nesse momento? Salário da educação, salário de segurança pública, ou seja, aquela parte, aquele componente que é passível de redução, praticamente não existe. Mesmo com todo o contingenciamento possível, agora estão fazendo contingenciamento aqui no orçamento, que praticamente evidencia que durante 2, 3 meses, nós não teremos recursos para pagar aquilo que são os elementos básicos, né, da prestação de serviço. Então, acho que há nesse momento um momento de coordenação. Nós não podemos, qualquer outra medida que não seja, nesse momento, a União exercer sua função constitucional, ela não só não faz sentido, como ela vai criar um trauma profundo na federação. E acho que é o momento de que todos estejamos juntos e reunidos. A questão não é só econômica, a questão passa por um fenômeno de preservar a república, preservar a coisa pública. E isso que nós temos que enfatizar e que aparentemente não está sendo ouvido. Agora, por detrás, né, dessa pouco interesse, vamos dizer assim, do governo federal em atender realmente às demandas do Estado, pode ter aí uma luta política por trás disso. Porque, na verdade, a própria posição do presidente da República é que a questão do coronavírus precisava a quarentena da maneira que está sendo proposta pelos médicos, etc. Então, como os estados eles estão tomando a frente nessa posição, é como se fosse uma retaliação ou não para o Estado. Olha, já que você
está sendo muito exigente, né? Exigindo da população quarentena, um fechamento horizontal por muito tempo, a atividade econômica da sua localidade vai ter consequências. Logo, você está querendo que a gente reponha isso. Eu não sei se por trás disso tem esse debate aí que o próprio presidente da República sinalizou por diversas vezes que a economia não poderia parar. Não sei se vocês veem também nessa questão, ou talvez até um próprio quebra de braço com o Rodrigo Maia, né? Talvez que ele está tomando a liderança dessa discussão, e eu não sei se vocês veem esse componente político nessa discussão. René, certamente tem um componente político aí, mas deixa eu Cris, pegar um gancho. O Ronaldo Caiado rompeu politicamente com o presidente da República, não foi isso? Sim, ele colocou aí uma questão de que ele, como médico, entende que o isolamento e toda a base científica que está sendo levantada no mundo e todas as experiências que a gente está vendo, a gente entende que a gente tem que observar a nossa curva epidemiológica para, então, você ir liberando a economia aos poucos e dentro de protocolos. Então, é isso que Goiás, por exemplo, está fazendo. Agora, um dado interessante aí, Flávio, eu não tenho isso tudo ainda levantado, a gente está levantando esses dados, mas se a gente pegar as quinais, aqui em Goiás, mais de 60% das quinais, elas já foram liberadas, e tem municípios, quer dizer, já estão liberadas, e tem municípios, inclusive, que quando você faz o cruzamento com os empregos, você tem que os empregos, de forma geral, eles também estão liberados, mas o que está acontecendo? Não tem demanda. Então, as próprias empresas não estão trabalhando porque não tem a demanda. Então, a gente está fazendo ainda, terminando esse estudo aqui, mas esse é um dado que eu acho que vai ser interessante, porque a gente está fazendo um cruzamento com as quinais, né, para poder ver exatamente os setores que nos decretos nós liberamos e o que a gente pode liberar, e de acordo com os estudos que agora tem um grupo de trabalho da universidade junto com o IMB, que é o nosso IPS daqui. Tá, deixa eu só... O que você está dizendo é que mesmo que haja um decreto liberando as pessoas a ir para a rua ou mesmo trabalhar, ninguém está saindo de casa com medo da pandemia, né? Não, a demanda caiu muito em vários setores, né? Assim, energia elétrica, a gente teve um tombo grande, algumas indústrias aqui em Goiás, por exemplo, você tem o agronegócio, ele é importante, mas você tem algumas indústrias que eles deram férias para os seus funcionários, e aí cai a demanda de energia elétrica, então a gente teve uma queda forte. Nesse mês, a gente está esperando uma queda de 30%. A gente está analisando dia após dia, né, para ver o que está acontecendo com a nossa arrecadação total, mas entendendo que ICMS é o nosso grande foco, porque 75% ronda ao redor do ICMS. E combustível teve aí também uma perda muito forte. O combustível dentro do ICMS representa ao redor de 24%. Então, mais uma vez eu digo, se a gente não tem, a nossa receita, ela está frustrada, como que a gente vai conseguir pagar as obrigatórias, né, as despesas obrigatórias? Então, esse que é nosso sofrimento, é a nossa agonia nesse momento, de todos os secretários fazendo. Ô Renê, o governo federal vem falando, Paulo Guedes vem falando, mais Brasil, menos Brasília. Parece que o discurso agora está um pouco contraditório com esse jogo, não? Flávio, eu acho o seguinte, que primeiro, eu não acredito que possa ser um gesto de inconsequência. Acredito que pode estar havendo algum problema informacional dentro do Ministério da Economia, até mesmo na Presidência da República, porque não é racional que esse processo seja tomado nessa dimensão. Ou seja, mesmo que tenha alguma motivação política, mas não faz sentido que a população dos estados e municípios sejam prejudicados. Ou seja, quando você faz um discurso de que esse discurso falso, que não vai repor as perdas, né? Na verdade, você está atingindo a população.
Eu acho que é um problema de disfunção entre os agentes. Não é possível acreditar que esse discurso possa ter alguma penetração. Da mesma forma que o seguinte, por exemplo, os estados que não pagam as suas dívidas, nós entramos com uma liminar junto com São Paulo, conseguimos suspender o pagamento da dívida com a União, mas todos os recursos estão sendo canalizados para a área de saúde. Então, ou seja, não tem geração de caixa, não tem oportunismo, é simplesmente uma medida defensiva daquilo que é atividade básica do Estado, que é a prestação de saúde. E eu acho que o que falta realmente nesse momento é que a população tenha a percepção, e os estados, né, eles têm esse papel fundamental de revelar para a sociedade a angústia que nós estamos vivendo. Ou seja, é uma situação de extrema gravidade, ou seja, o Estado não pode falhar, o Estado não pode abandonar a população, não pode abandonar o cidadão. E onde é que o Estado existe? Estado enquanto ente? Nos estados e nos municípios. Esse que é o debate. Então, a Brasília, menos Brasília e mais Brasil, mais municípios, não é só um discurso. A realidade já mostra isso. Quem sofre é o prefeito da cidade do interior, que não tem os recursos para pagar o mínimo necessário, que não vai ter condições de pagar os seus funcionários, não vai ter condições, por exemplo, o Brasil inteiro está vivendo uma crise profunda, que é na questão da prestação de serviço, da sua assistência social, na prestação daquilo que é o básico. O IML não tem quadros suficientes para dar provimento às necessidades para analisar. Tem estados que estão com 1.000 pessoas que não foram ainda analisadas, já mortas. Então, é o seguinte, está faltando um choque de realidade. Ou seja, o Brasil está vivo. Nós não podemos permitir, nesse momento, falhar com a população. Esse discurso político ele tem que ser desconstruído. Essa narrativa que está sendo colocada, que os estados são perdulários, que são gastadores, que estão não querer aproveitar, ela não faz sentido, ela não tem eco dentro da atividade de cada um de nós. Você tem 27 secretários de Fazenda, mais do Distrito Federal, que são extremamente cautelosos, são extremamente rígidos, mesmo aqueles que pegaram estados com situação muito difícil, conseguiram enquadrar, conseguiram fazer um trabalho, porque o que o Goiás fez, o que o Rio Grande do Sul fez, é um trabalho invejável. Fizeram um prazo de um ano, um trabalho maravilhoso de readequação das suas finanças, de projetos legislativos aprovados. Não tem aqui aventureiro, tá certo? Acho que tem que ficar claro que nós não estamos aqui pegando carona, não estamos querendo fazer uma de oportunista, nós estamos lutando naquilo que é o defeito, são os problemas básicos da população. Esse é que, a meu ver, é a percepção. E passa até a impressão que exatamente de um certo oportunismo, né? Você está aproveitando a situação para enquadrar outros problemas que você tinha antes e tentar resolver. Essa é a questão. Mas a Cris, ela fez menção ao Plano Mansueto. O Plano Mansueto é um plano que estava sendo desenhado, né, pelo secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, em que sinalizava com uma reestruturação fiscal para alguns estados no médio e longo prazo, com algumas contrapartidas. E a Cris colocou muito bem que nós estamos vivendo o outro, né, de emergência. Então, como é que você vai estabelecer bases de reestruturação de médio e longo prazo numa situação de curtíssimo prazo que você tem que atender aquela população mais necessitada por conta de uma pandemia com um grau de letalidade muito grande, né? Essa é a confusão, não? O que é que está acontecendo, Cris? Sim. Só uma parte, eu acho que você está correto quando você coloca esses pontos. É o seguinte, uma coisa é o passado, mesmo que longínquo, tá certo? Que está se projetando para o presente. Mas hoje é o momento que nós estamos vivendo. Quer queira, quer não, todos os estados, mesmo aqueles estados mais prósperos, viraram indigentes. São indigentes. Hoje vivem uma situação de indigência social, porque são incapazes de fazer um conjunto mínimo de informações. Então, não é só o passado que está se projetando pelo presente. É o presente com a incerteza e mais. Ninguém está pensando concretamente como é que nós vamos sair dessa crise. Quais são os mecanismos necessários para que os investimentos voltem, para dar segurança. O grande receio que eu tenho no estado do Paraná é que comece a haver, a exemplo de outros movimentos, um cancelamento de investimento do setor privado. Porque como ele vê que a situação de colapso é iminente, como ele vê que o Estado vai romper o seu pacto social, ele começa a ver descontinuidade nos investimentos e, com isso, a crise se prolonga por um período mais longo de tempo. Deixa eu fazer uma observação aqui, Flávio, que eu acho duas observações. A primeira é que, obviamente,
ninguém pode sair da crise melhor do que entrou, no caso dos estados, ou seja, ninguém está aqui querendo uma compensação de ICMS para ficar melhor ou para ter um oportunismo qualquer, tá? A gente tem vinculações da educação, por exemplo, só para lembrar que nós temos vinculações com a educação para cumprir até o final do ano, que se não passar a PEC, que junte as vinculações, a gente está frito, porque a gente não tem dinheiro para poder fazer frente a uma vinculação de 25%, em que os inativos não estão dentro dessa vinculação. Tá? Agora, um outro ponto que eu queria colocar aqui, aí fazendo aí um elogio ao governo federal, eu acho que tem 3 frentes que o governo federal tentou atacar, tá? É uma frente da proteção social, que inclui aí os informais. É uma frente da saúde, tá? E é uma frente da economia formal. Eu acho que, no que toca à economia, essa proteção social, ela foi rápida, ela tomou uma medida, ela foi rápida. Eu vejo que os goianos, vou falar por Goiás, tá? De alguma maneira, os R$600 está chegando na mão das pessoas, a gente vê que a gente não vê reclamação com relação a isso. E saúde também, o dinheiro está chegando. Você tem aí uma compensação fundo a fundo, em que você realmente está tendo aí um aporte, uma ajuda. Eu estou tendo que botar dinheiro do Tesouro, mas o governo, a União, está me ajudando nesse sentido. Aonde que o canal está bloqueado? É na economia formal. E isso é um problema. Ontem eu tive uma reunião com o Carlos da Costa, justamente tocando nesse ponto, porque as exigências estão muito grandes, e só para a gente recordar, 90% dos estabelecimentos são de pequeno e médio porte, que, de alguma maneira, tinham problemas, seja com pagamento de impostos atrasados, ou com algum, está lá negativado por alguma razão, ou foi negativado nos últimos 6 meses. Então, se os bancos continuarem com exigências muito fortes, é possível que a gente tenha uma quebradeira das pequenas e médias empresas, sim, porque elas não estão dentro do conjunto de garantias ou dentro das exigências que estão sendo colocadas. Então, eu faço esse alerta, fiz ontem ao Carlos, eu entendo que é um problema você emprestar e aquele cara depois não devolver o dinheiro, ter assim, o risco ser muito alto, mas se a gente está num momento que é único na história, em que todo o diagnóstico dessa crise é completamente diferente das outras crises, não é um problema econômico, foi um problema de saúde pública, é um problema que a gente está enfrentando completamente diverso, então, talvez a gente tenha, sim, que emprestar dinheiro e não com taxa de juros alta, com uma taxa de juros completamente dissonante do risco, que aí estaria embutido. Isso no caso da gente querer, de fato, ajudar aquele pequeno empresário a ficar no que a gente chama no canudinho, ou seja, ele não vai ter lucro, mas ele vai estar ali pagando a folha dele, não deixando ter o desemprego e pagando os impostos dele, ou seja, o capital de giro. Tá? Então, esse é um canal que eu acho que o governo federal deveria trabalhar melhor, tá? Porque aqui, como eu não tenho dinheiro para ajudar os goianos, as empresas, e como eu não posso abrir mão de imposto, porque senão eu já vou ter uma perda de 30%, é impossível ter uma perda maior. Então, se o governo federal não fizer essa transferência, essa ligação com a economia formal, a gente sim vai ter um problema no Brasil, porque o que está acontecendo em Goiás provavelmente é o que está acontecendo nos demais estados também. Você fala na... Deixa eu ligar aqui. Você tá bloqueado. Você fala na questão também da não existência do fundo garantidor que absorve esse risco da inadimplência no setor formal. Isso não está claro ainda. Exato. Não está claro, o governo federal ainda não sinalizou. Eu acho, o que eu comentei com o Carlos é que as iniciativas estão sendo positivas nessa direção, mas eu acho que elas está demorando a ser implementado. E o problema é que o empresário ele está morrendo, as firmas estão realmente quebrando. Né, o pequeno e o médio negócio, principalmente. A grande firma, não. A grande firma, eu acho que consegue se sustentar com algumas perdas, mas consegue. Mas o pequeno e o médio empresário, não. E essas firmas, Cris, se elas tiverem uma desestruturação para estruturar de novo,
né? Eu acho que aí fica mais complicado. Aí o prognóstico do FMI, do Banco Mundial, de queda de 5,5% do PIB, né? Eu acho que é provável, porque se a gente olhar a atividade econômica do jeito que ela está, e se o dinheiro federal não chegar para a economia formal como deveria já estar chegando, a gente vai ter um problema sério. Então, assim, eu estou junto desse prognóstico também. Deixa eu resumir um pouco o que você quis. Assim, eu acho que ficou claro, mas, quer dizer, a rede de proteção social, ela está sendo bem construída, vamos dizer, na medida do possível, está sendo bem construída dos informais, etc. Claro. O lado real da economia, o lado formal, é que você não tem uma rede de proteção, na verdade, ainda desenhada para esses atores da economia, que isso pode levar a um problema tão grave, né, em aprofundar. Eu acho que está desenhado, eu acho que eles não estão conseguindo implementar. Ou se está funcionando. Eu acho que esse é um problema. Por exemplo, com os bancos privados, por mais que o Banco Central tenha tomado algumas medidas, não vejo esse dinheiro chegar à empresa formal. Eu acho que ele está lá dentro dos bancos lá. De alguma maneira, isso não está chegando. Então, esse canal, o canal do dinheiro que o BNDES falou que ia emprestar, ou que a Caixa Econômica, ou que o Banco do Brasil falaram que ia emprestar, eu acho que eles não estão chegando pelo menos essa reclamação que eu estou recebendo aqui todos os dias, né? Renê, diariamente. É sua impressão também, Renê? Olha, eu queria colocar um ponto que já foi colocado pela Cris, que realmente a distribuição da crise ela é assimétrica. Nós temos cidades aqui no Paraná que estão com um nível de atividade até ainda bem presente, e mesmo com toda essa situação, enquanto outras realmente houve uma desmobilização em massa. Mas a questão do mecanismo de crédito, ele é um problema teórico, acho que já bem consolidado na literatura, né? Por que o dinheiro empossa, né? É natural, porque primeiro tem o problema da seleção. Como é que você vai fazer uma seleção num ambiente de incerteza em que você não tem nenhuma referência de considerar a trajetória de receitas futuras das empresas? Segundo, que também há possivelmente uma destruição do potencial produtivo das empresas, ou seja, elas vão entrar, vão ter perda de produtividade, vão ter que se rearranjar os negócios. Então, como é que chega o mecanismo? Já fui vice-presidente de crédito, consigo entender, de banco, consigo entender o que se passa na cabeça de alguém que é um diretor de crédito do banco. Como é que ele vai, de livre e espontânea vontade, tomar uma decisão de liberar, afrouxar os mecanismos de compliance, os mecanismos adequados de seleção de crédito, junto com um mecanismo de Basileia 2 e 3, que criam restrições profundas para a questão do capital. E a outra coisa, na hora que houver a notificação da inadimplência, ele tem que lançar aquilo como perda no seu balanço. Então, os balanços de banco vão ficar todos numa situação de um mecanismo sombra inadequado. E acho que talvez o que seria necessário nesse momento é criar mecanismos fora dos balanços dos bancos, com veículos próprios para esse financiamento, que pudesse passar por alguma coisa semelhante ao que foi feito nos Estados Unidos e é feito agora na Espanha, na França, mecanismos de chegar às empresas que não possam contaminar os bancos, porque não vai adiantar nada que a gente tenha esse canal aberto, que daqui a 2, 3, 4, 6 meses nós teremos uma crise bancária proveniente de empréstimos concedidos totalmente líquidos, né? Então, é um problema teórico complexo, que a autoridade monetária, tanto o Banco Central como os bancos, não tem como resolver, porque a legislação é muito clara. Mesmo que a gente adote medidas mais frouxas, mas os bancos são precificados no mercado. E os seus balanços vão estar sob escrutínio, sob análise das agências de rating. Então, consequentemente, eles vão ter uma avaliação negativa, a taxa de captação deles no exterior vai subir, vai acabar comprometendo, em última instância, as próprias linhas de financiamento. E a gente sabe que corridas bancárias levam à crise cambial profunda e há uma incerteza com relação à possibilidade do Estado do próprio Estado conseguir pagar sua dívida. Então, é um problema muito complexo, não é solução fácil. Pois é. Agora, do que está sendo discutido no Congresso, o que é que vocês acham que seria minimamente suficiente para os estados de vocês atravessarem aí pelo menos esses próximos 6 meses dessa situação complicada que nós estamos? Olha, a minha percepção é que o que foi inserido no PLP 149, que está sendo discutido hoje na Câmara, com algumas considerações, como a questão de
envidar esforço no sentido de não ter nenhum tipo de aumento, congelar aumento de salários por 2, 3 anos, como, inclusive, chamar os poderes legislativo e judiciário para complementar a questão orçamentária do Tesouro, para tomar medidas de caráter mais amplo, mesmo que nossa discricionalidade do orçamento é ridícula, 4, 5, 6%, aqui não tem possibilidade de fazer nenhum Estado grandes cortes de dispersão discricionária, eu acho que é o caminho. Mas fica claro o seguinte, não tem bênção nesse negócio, não tem esmola. Na verdade, o que está se fazendo é o seguinte, é uma ação para preservar a república, para preservar a federação. Não tem nenhum tipo de benefício envolvido. É preservar as condições mínimas para que a economia possa ter uma sobrevida. Não existe nenhuma ação envolvida no projeto 149, da sua plenitude, que seja alguma coisa que possa ser considerada como a possibilidade de oportunismo, de uso desses elementos para algum tipo de vantagem. E os Estados estão totalmente de acordo, na sua grande maioria, para implementar uma PEC emergencial que coloque todas as restrições necessárias de médio e longo prazo. Isso existe consenso entre a gente. Não existe nenhuma diferença. Nenhum Estado vai hoje ficar a bandeira ali da irresponsabilidade fiscal. Nós aceitamos, sim, discutir uma PEC emergencial, que todos esses pontos sejam colocados. Não é verdade, Cris? É isso. É isso que eu ia colocar. Eu acho que estava, antes dessa confusão toda acontecer, a gente estava indo por um caminho que eu acho que era muito interessante, porque tem aí 3 PECs, esse conjunto de PECs, ele deveria ir adiante. Né? Então, tem uma PEC emergencial que, por exemplo, que une as vinculações, que permite que você possa reduzir o salário com a redução de carga horária. Você tem ali vários mecanismos, né, em que isso facilitaria com que os estados pudessem lidar agora com esse problema conjuntural. Então, essa PEC emergencial, eu acho fundamental dela ir adiante. Quando alguns colegas nossos, economistas, falam, esse projeto do Pedro Paulo, nem vou falar que é Mansueto, porque não tem nada a ver com o plano Mansueto que estava sendo delineado anteriormente. Isso aí é o projeto Pedro Paulo, é outra coisa, é uma coisa conjuntural de curto prazo. Deveriam botar questões de pessoal. Poderia botar, mas isso vira PEC. Então, não dá para botar por essas razões. Você pode botar algumas outras coisas, como assim, benefício não pode dar benefício fiscal. Ok, eu duvido que alguém fosse dar, mas quisesse botar ali, tudo bem. Algumas outras contrapartidas, beleza. Mas a questão de salário de servidor, isso tem que ser via PEC. Então, a PEC emergencial que estava sendo delineada, que foi conversada, inclusive, passou pelo Concefaz, demos opiniões ali com relação à PEC, ela deveria ir adiante. Eu acho que ela seria um excelente instrumento para a gente lidar com essa questão agora. Ela demora mais a transitar, por isso que precisa da PEC emergencial do Pedro Paulo. Porque a gente precisa de recomposição do ICMS, porque senão realmente a gente não consegue pagar as nossas despesas obrigatórias. Mas ela também é de curto prazo, são 3 meses que vamos ter recomposição de 30% do ICMS. Essa foi a base colocada pelo Pedro Paulo, e é uma base razoável, não tem uma farra fiscal. A farra fiscal, talvez, que estava sendo comentada, era do outro, né, do plano Mansueto, que era um plano estrutural, tentaram colocar ao mesmo tempo medidas conjunturais, né, para lidar com o coronavírus. Eu acho que a melhor coisa que foi feita, que o Pedro Paulo pôde fazer, foi separar. Vou falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, então, esse aqui um projeto de curto prazo, e vamos deixar o plano Mansueto para depois, quando acabar essa confusão toda, aí a gente volta a falar sobre o plano Mansueto, porque, olha, a gente está num problema conjuntural, mas daqui a pouco os problemas estruturais estão aqui, nas minhas costas. Então, eu tenho que lidar com eles. Então, eu estou aqui, fico aqui até tarde da noite, porque passo metade do meu dia tentando lidar com os problemas conjunturais, mas eu passo a outra metade vendo como é que eu consigo ir adiante com o que eu estava fazendo anteriormente. Quais são as medidas que eu já deveria estar fazendo para continuar endereçando, arrumando o meu fluxo de caixa, arrumando a casa aqui em Goiás. Então, a gente está fazendo esses 2 trabalhos ao mesmo tempo agora, porque daqui a pouco vai acabar o problema conjuntural e o estrutural está ali, na beirada, na boca do caixa ali. Então, né, se a União, de fato, não nos ajudar nesse período ruim, a desorganização fiscal com qual eu encontrei o Estado de Goiás vai perdurar muito mais,
Porque, de novo, se eu cortar salário agora, eu vou ter que pagar depois. Não existe corte de salário, porque não tem nenhuma lei que eu possa me basear para poder fazer isso. Não tem nenhum secretário que possa fazer isso. Então, isso é inviável no setor público. Ninguém pode demitir. Né? Então, assim, as obrigatórias aqui em Goiás, elas representam 97% do meu orçamento. Então, o meu orçamento discricionário é muito pouco. Então, quando a jornalista chega para mim e fala assim, nossa, você só vai cortar isso aqui, o nosso decreto de contenção de despesas. As despesas discricionárias são ínfimas diante do que eu precisaria. Esse ano, eu tenho aí uma RCL de aproximadamente 22 bilhões, eu vou ter uma perda de 5 bi prevista. 5 bilhões. Como é que eu vou fazer para pagar a vinculação de educação? Como é que eu faço isso? Inclusive, ou seja, eu vou descumprir com a vinculação se eu não tiver um recurso agora. Então, eu acho que os problemas que alguns colegas nossos estão colocando, de que vai existir oportunismo de secretário, tentar fazer, dar benefício fiscal. Quem vai dar benefício fiscal nesse momento é uma coisa conjuntural, dar benefício fiscal é uma coisa de longo prazo. Se alguém queria dar benefício fiscal, não é agora que vai dar, já podia ter dado. Não vai querer ganhar um pouquinho, ali, 3 meses de ICMS a mais de transferência federal para ter aí no seu caixa um problema de 5, 6 anos. Né? Então, eu acho que esse dinheiro deveria chegar, não acho que o projeto do Pedro Paulo seja uma farra fiscal, como está sendo colocado por alguns colegas, e acho que os secretários, pelo menos na sua grande parte ali, estão muito imbuídos de tentarem endereçar as questões de curto prazo e pagar as suas despesas obrigatórias. Inclusive, Flávio, hoje, na reunião virtual que teve pré-Confaz, houve já um mecanismo de autocensura na qual todos os secretários entenderam que não era realmente o momento de conceder qualquer tipo de benefício e adotaram políticas próprias, né, de autocontenção, já indicando qual é a postura futura. Mas eu acho que, às vezes é bom, sabe, Flávio, a gente olhar um pouco para a história. O Franklin Delano Roosevelt teve um discurso, discurso da lareira, em que ele fala com relação ao ataque que a Inglaterra sofreu por parte dos nazistas, em que ele estava dando uma ajuda para a Alemanha, e houve uma reclamação grande por parte de um segmento do povo americano que estavam emprestando o dinheiro do povo americano para os ingleses. E ele fez uma conversa em que ele disse o seguinte, um discurso no rádio, que se o teu vizinho está com a casa pegando fogo, você não vai barganhar com ele qual é o preço ou o empréstimo da sua mangueira para apagar o incêndio. Você tem que colocar a mangueira e um dia, se ele quiser devolver, ele devolve. Tá certo? A federação está pegando fogo. Não pode barganhar nesse momento quais são as condições para emprestar a mangueira ou para ceder a mangueira. Tem que atacar a federação, senão a federação vai pegar fogo. Pegando fogo, a nação explode. Então, este momento é de responsabilidade, acima de tudo, uma coisa pública. Não existe espaço para nenhum devaneio. E todos nós estamos cientes que temos que fazer reformas estruturais, vamos fazer. Temos que fazer medidas duras, vamos fazer. Aí todos os estados que passaram por isso estão fazendo. Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, o próprio Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, fazendo um esforço enorme. Minas Gerais, a gente sabe da luta diária do nosso colega Gustavo. Então, não estamos aqui de forma irresponsável. Acho que esse momento é o seguinte, é emprestar a mangueira para apagar o incêndio. E o seguinte, todas as medidas necessárias vão ser feitas. Basta que o Congresso Nacional tome para si aquilo que já está lá, já está disponível. Agora, o discurso do governo federal é que também você não pode inviabilizar a própria União. Você vai gerar o socorro aos estados, pode, inclusive, inviabilizar, né, as contas públicas do governo federal com uma dívida muito grande. Agora, os estados não fazem política monetária. Né? Quem pode fazer Meu querido, é o seguinte, Estado não emite moeda, nem pode lançar dívida, tá certo? Quem é o ente soberano que emite moeda? Quem é o ente soberano que emite títulos? Quem é que tem a colocação de títulos? Quem é que tem os mecanismos, né, para acessar os mercados internacionais? Não tem como a Cris aqui, pegar o avião agora e ir para Washington pedir um empréstimo ao Banco Mundial, ao BID, porque nós não seremos nem sequer recebidos, tá certo? Então não existe. Mas eu vou capaz que não consigo nem empréstimo, nem um banco.
Então é o seguinte, então, o que é colocado para a opinião pública não existe na realidade. O mundo real não existe essa variável. Vão lá, cada um por si, até porque vão acabar, de alguma forma, todos nos congestionando numa sala e não tem mecanismo de coordenação para isso tudo. Tá? A mesma coisa que está acontecendo também com a compra de medicamentos, a compra de instrumentos também no exterior. Cada estado está competindo um com o outro para ver quem é que compra na frente. Ou seja, uma coisa que não faz. Vão ter brasileiros que vão ter acesso a determinados procedimentos comprados na China, outros que não vão ter, quando deveria ter um mecanismo de coordenação que as compras pudessem ser feitas e distribuídas. Não faz sentido um Estado ter vantagem com relação ao outro, porque tem uma facilidade de alugar um avião, comprar um avião e levar para a China para comprar equipamentos. Isso não tem que ter coordenação. Deixa eu encaminhar uma questão final para a reflexão de vocês. Nós vamos atravessar, né, esse período, certamente em algum momento voltaremos, não diria a normalidade, mas uma situação mínima de volta da atividade econômica, e o setor público, tanto a nível estadual como a nível federal, vai se encontrar com uma dívida maior, uma necessidade de caixa maior. E vocês já vinham num processo de reestruturação, né, das finanças do Estado. Qual seria, né, vamos dizer assim, quais seriam as lições que vocês poderiam tirar, se é que tem alguma lição positiva que se tire dessa confusão toda, dentro do setor público, né, que essa pandemia pode nos trazer? Vocês acham que o setor público vai ser, e a própria população vai exigir mais ainda um setor público com mais eficiência, com menos desperdício? Você acha que vai mudar alguma coisa estrutural nesse sentido? Assim, deixa eu colocar aqui, tem um ponto que talvez não seja exatamente o setor público, mas na sociedade de forma geral, que eu estou vendo mais solidariedade. Isso tanto no aspecto do setor público quanto do setor privado. Com relação à nossa prestação de serviços, eu acho que a sociedade como um todo já estava num amadurecimento, tanto é que passou a reforma da Previdência, de que a gente paga muitos impostos, tem uma carga tributária, 33% do PIB, 34% do PIB, e a gente tem serviços péssimos, né? E que essa demanda social por serviços melhores, ela veio agora na área da saúde de uma forma muito contundente, ou seja, cadê a saúde? Eu sei que isso é um problema também internacional, países ricos também tiveram um problema grande, né, com a questão de saúde pública, mas o nosso país, né, que é de renda média, ele se mostrou muito ineficiente até o momento com relação à sua capacidade, à sua infraestrutura de saúde, né? Então, algo talvez positivo que saia daí é que as pessoas estão se dando... Primeiro, eu acho que as pessoas estão se dando conta de que o Estado precisa ter dinheiro no seu caixa para poder investir. Então, ajuste fiscal, ter uma saúde financeira boa, não é uma meta em si mesma, é assim um fim para que você possa ter capacidade de investir para toda a população e não para um grupo pequeno de servidores públicos. Eu tenho hoje em dia 87% do meu dinheiro para pagar 170 mil servidores públicos, mas eu tenho aqui em Goiás 7,2 milhões de habitantes, né? Então, cadê o dinheiro para você prestar o serviço para essa turma? E esse amadurecimento, que já estava vindo, eu acho que ele tomou força agora, né? Eu acho que aqui em Goiás, por exemplo, falo por Goiás, porque é onde eu estou mais familiarizada, a gente conseguiu passar a reforma da Previdência em dezembro do ano passado, e eu acho que foi por conta desse amadurecimento da sociedade, né? E acho que daqui para frente, eu acho que eles vão ficar mais exigentes, sim. E nós que estamos desse outro lado, a gente tem que ter cada vez mais a noção de que não adianta fazer contabilidade criativa com relação às nossas contas públicas. Aqui em Goiás, você tinha uma emenda constitucional que simplesmente tirava da despesa de pessoal determinadas despesas para maquiar, para o número, para a gente não ficar fora da lei da responsabilidade fiscal dos 60%. Isso tudo, eu acho que a sociedade está se dando conta que é muito ruim, porque se a gente se o setor público toma essas decisões, isso acaba que afeta o caixa do Estado e o Estado não tem dinheiro para prestar bons serviços públicos. Então, a gente precisa arrumar isso. Eu acho que essa transparência que está sendo dada nesse momento,
eu acho que a sociedade, a mídia está sendo muito importante nesse sentido, porque está ajudando também a mostrar à população quão relevante é você ter um caixa organizado, você ter uma casa arrumada, né, em termos de finanças públicas, né? Então, acho que isso aí vai ficar. Eu acho que esse é um resultado bom, é um amadurecimento um pouquinho mais rápido de um processo que já tinha sido iniciado. Renê, você vê dessa forma, tem uma outra perspectiva também, que a Cris contou muito bem. Caro Flávio, todos nós aqui, nós três, tivemos uma educação muito parecida, né? Nós somos formados numa tradição neoclássica em que nós acreditamos que os mercados funcionem, que o Estado deve ser eficiente. Então, acredito que, por uma questão até mesmo da própria dinâmica da sociedade, o Estado terá que ser melhor, menor e mais eficiente. Não há espaço para desperdício. O que a população está vendo é o seguinte, que dentro desse cenário, por enquanto, o setor privado, o setor real da economia está se desmanchando, enquanto algumas castas, alguns privilegiados, têm as suas rendas praticamente garantidas contra um direito adquirido em relação ao Estado, que não pode existir, ou seja, não pode existir na sociedade algum setor, alguma atividade que seja protegida contra intempéries, tá certo? Existe um choque, todos temos que sofrer. Outra coisa tem que acabar, não sei por que o ministro Paulo Guedes não faz isso imediatamente, é com qualquer mecanismo de indexação. A economia tem que ser totalmente desindexada, tem que acabar com as vinculações, tem que acabar todo o mecanismo de rigidez. Ou seja, indexar nesse momento é uma paranoia, até porque vamos ter deflação. Então, seria o momento de fazermos ajustes nominais, né, em cima de rigidez que ainda permanece. Então, acho que o Estado vai ter que ser mais eficiente. Acho que vai haver uma grande demanda por terceirização. Acho que nós vamos ter que terceirizar tudo aquilo que não for o fundamental. Vamos ter que fazer planos de carreira mais adequados à realidade, planos de carreira que sejam flexíveis. Não pode alguém entrar no serviço público num determinado momento do tempo, ter 30 anos, com mais 20 anos de aposentadoria, em condições rígidas e sem nenhum tipo de possibilidade de rearranjo ao longo do tempo. Eu acredito que a população, ninguém passa por uma pandemia, se você analisar a história, e sai dela a mesma pessoa, tá certo? O mundo se sentiu fragilizado, sentiu o seguinte, que por mais que seja a qualidade tecnológica que nós temos, as vantagens das inovações, diante de uma pandemia, todos nós ficamos, né, órfãos. Tá certo? Mesmo a maior nação do mundo, ela parece o quê? Parece uma criança perto da crise, tá certo? A possibilidade de uma quantidade de mais de 100 mil mortos nos Estados Unidos é uma realidade concreta. Então, é uma falha do Estado, é uma falha. Assim, como é que uma maior nação do mundo, mais rica do mundo, pode haver uma disseminação de uma quantidade? Então, nós vamos sair da crise, eu acho, com uma reflexão mais apurada, uma percepção da sociedade que não pode haver castas nem privilégios de qualquer natureza. Todos somos iguais na pandemia e todos vamos ter que ser a mesma forma, vamos ter que ser solidários neste momento em criar uma sociedade melhor e mais justa. Passa certamente por um Estado mínimo, um Estado menor, mais eficiente e com condições de flexibilidade, que hoje não tem. Hoje o que a gente vive é uma realidade de orçamento de 95%, 96% rígido. Não tem possibilidade de nenhum tipo de arranjo, nenhum tipo de mecanismo de adequação. Então, eu acho que a sociedade vai demandar isso. Você fala em Estado mínimo, aquele que entregue serviços em áreas estratégicas do Sim, Estado, saúde de alguma forma, até a saúde pode ser de alguma forma compartilhada com o setor privado, saúde, condições mínimas de saúde, segurança pública, porque já nós vamos ter que chamar a segurança pública, porque quando você começa a olhar a situação em algumas cidades do Brasil, você começa a ver que existe um nível de tensionamento social que vai levar a algum tipo de ação futura, assim também como as condições mínimas de assistência social. Mesmo que a solidariedade venha a permanecer. Eu estou vendo a Cris fazendo um chamamento para a população de Goiás para que doe cestas básicas, que faça uma ação de cooperação com os mais necessitados, mas mesmo assim é o seguinte, isso tudo é pouco, é pequeno perto do tamanho e do desemprego que virá, porque o crescimento do emprego formal que aconteceu no último ano era um emprego praticamente de faturamento diário, né? A uberização da economia, né? Então a prestação de serviço ela se dá com condições muito frágeis. Quando vem uma crise com essa dimensão, o castelo de cartas cai. Então você tem 11, 12 milhões de pessoas sem renda e totalmente desamparados. Então a própria dinâmica da economia terá que ser repensada. Mas vamos sair melhor.
Eu sou muito otimista. Nos 60 anos de vida, eu já vi de tudo. E sempre acho que é uma possibilidade de aprender muito. Vocês acham, então, que, para a gente finalizar, que a crise, ela, por um lado, ela expõe a rigidez do setor público em atender, em ser flexível, em atender, né, de forma rápida, né, a mudanças que precisam ser feitas, mas, por outro lado, você expõe também a desigualdade social, o nível diferenciado de privilégios que se incorpora do Estado. Quer dizer, ela coloca na mesa esses dois pesos, né? A gente vai sentir mais ainda quando essa pandemia chegar nas camadas mais pobres da sociedade, porque ela nasce na classe média alta, aquelas pessoas que viajaram do exterior, que trouxeram, né, essa pandemia. Mas ela ainda não percorreu todo o seu ciclo nas camadas sociais. Então, ali, quando chegar, infelizmente, a gente vai ter um tensionamento muito maior. Vocês não acham que também que expõe também as vísceras das nossas desigualdades sociais no país? É interessante, né, Flávio? Porque normalmente nas crises históricas, nas crises, né, era a plebe que trazia a praga, né? Nesse cenário, foram os ricos que trouxeram a praga, né? Então, mas eu acho que a gente vai ter uma piora, pelo menos aqui, nosso prognóstico aqui em Goiás é que a gente deve ter uma piora até mais ou menos junho, para depois a coisa começar a melhorar. E se a gente não tiver, quanto mais preparado a gente tiver, menos a população vai sofrer, né? Na verdade, como o coronavírus, na verdade, ele ataca de maneira igual a todo mundo, né? Então, o problema maior é ter o acesso a uma cama de UTI, né? Primeiro a um hospital, né? E depois, se a coisa piorar, você vai lá para a cama do UTI. E aí, eu não sei exatamente se o dinheiro, se ter ou não dinheiro, isso aí vai fazer tanta diferença assim, né? Então, eu acho que a capacidade, a infraestrutura que a gente não tem, que a gente está tentando correr atrás desse prejuízo, fazendo hospital de campanha, fazendo um hospital aqui e acolá, e tentando usar várias outras instalações para poder colocar idosos ou né, pessoa mais de risco, a gente está correndo para poder ver se a gente, quando chegar no pico, a gente consiga endereçar melhor o problema. Agora, de fato, você tem um ponto muito, muito relevante de que isso daqui a pouco vai alcançar um grupo maior da população. Acho que a curva ainda está ascendente, vai continuar aí até mais ou menos junho, e é por isso, Flávio, que nos preocupa muito quando as medidas não estão chegando exatamente na ponta, da maneira idealizada, né? O plano foi bom, o desenho foi bom, a intenção é boa, mas não está chegando, né? Então, assim, será que a gente deveria pedir tantas exigências para esse pequeno e médio empresário, nesse momento em que a gente está numa pandemia, que é algo que a gente nunca vivenciou dessa forma? Então, eu acho que a gente tem que repensar sobre essas questões, porque senão o prognóstico do Banco Mundial e do FMI, que a gente vai cair entre 5% e 5,5%, talvez seja até muito mais, porque aí a gente vai ter um desastre na economia realmente fantástico, né? Porque não vai estar chegando o dinheiro para quem está precisando de fato, né? Muito embora, na parte de rede social, as pessoas vão estar lá com a sua subsistência, né? Vai estar lá com o seu dinheiro para comer o seu arroz e feijão. Mas se a gente quiser movimentar a economia, se a gente quiser realmente ali estar produzindo, né? É um fato que a renda vai cair, que a produção vai cair, que o desemprego vai aumentar, já como dado isso, mas vamos tentar minimizar esses efeitos, e para isso, realmente, os canais precisam melhorar aí, do dinheiro chegando e tentando ajustar, e deixando todo mundo no canudinho, todo mundo, né? Todo mundo no canudinho, que inclui o setor público. Nenê, quer finalizar também? Não, Flávio, acho que agradecer a você e a Cris aí por essa oportunidade. Acho que você que tem uma audiência, você fala com conhecimento da população. Transmitir a população
de responsabilidade da fazenda, que existe um trabalho sério que está sendo feito, que existe toda uma preocupação muito grande com o desperdício, com tentar criar métodos racionais, com criar condições de prestação de serviços adequadas. Não existe nenhuma irresponsabilidade, nenhuma postura de oportunismo por parte do secretário de Fazenda, nem por parte de nenhum governador. Acho que o que eu queria deixar claro é que nós estamos prontos, temos total condições de adotar medidas mais restritivas, de encaminhar e de apoiar as PECs emergencial, todos. Nós temos total solidariedade. O que nós não queremos é ser taxados de responsável, nenhum tipo de farristas, tá certo? Nós temos consciência de que nós somos parte da solução e do problema. Não existe, por nossa parte, nenhum tipo de aventurismo. Bom, e fica aí, Flávio, só para eu terminar aqui, para agradecer essa oportunidade aí de estar com vocês duas pessoas que eu gosto muito, e com o teu público que também é sempre muito crítico e muito, muito bom. E deixar aqui uma mensagem, Flávio, para você, e uma provocação de que a gente gosta do debate. Então, se quiser botar a gente para debater, seja com pessoas do Ministério da Economia, seja do Banco Central, seja acadêmico, ou seja, a diversidade é algo bom, ou seja, ter o debate é algo bom, porque a gente pode expor as ideias, pode colocar os argumentos e ouvir também o que as pessoas estão pensando e ser questionado, né? Então, fica aqui a provocação de que numa próxima pode botar a gente para debater com outros pensamentos. Vamos organizar assim, mas eu acho que foi muito bom, nesse momento, ouvir vocês dois, porque são duas pessoas extremamente sérias, competentes, e que estão mostrando a realidade do Estado nesse momento, né? Então, como o René bem colocou também, a Cris, não há aí um oportunismo, há uma situação de emergência que precisa ser resolvida, né? O esqueleto que ficou para o passado vai ser resolvido em outras circunstâncias, e vocês, que são atuais gestores, que não são responsáveis pelo esqueleto do passado, estão tentando, nesse momento, fazer o melhor para resolver a situação, que é muito grave, né? Quer dizer, a gente está tratando com vidas, né? E isso talvez é o nossa maior preocupação. Mas a ideia da crise é muito boa, vamos organizar um outro momento desse, com gestores públicos estaduais, acadêmicos e o pessoal do governo. Acho que vamos montar uma mesa assim, com essas visões, porque a gente consegue organizar e ter um resultado comum do debate e aí sair aí uma proposição. Eu peço a vocês que foi riquíssimo essa conversa com vocês, gestor, eu também sou gestor aqui na Secretaria do Planejamento do Estado do Ceará. Eu não quis participar do debate porque eu estou aqui em outra função, né, de moderar a discussão. Mas eu concordo inteiramente com vocês, né? E eu acho também, só um detalhe final, eu acho que o setor público, não só federal, mas estadual, cada vez mais a complexidade dos temas ele vai aumentando, seja pandemias, seja questões de natureza climáticas, meio ambiente, uma série de coisas. E o setor público cada vez mais tem que se dotar de inteligência pública. Você não consegue fazer políticas públicas de maneira eficiente, bem desenhadas, se você não construir um conjunto de memórias dentro do próprio Estado e que possa fortalecer a inteligência pública. O setor público vai ser exigido cada vez mais a dar resposta para a sociedade. E a gente só vai conseguir dar resposta se nós tivermos instrumentos também apropriados para isso. Mas fica por isso que você foi chamado. Oi? É por isso que você foi chamado, Flávio, para acender essa inteligência. Todos nós aqui estamos nessa... Nós temos a mesma formação. Ceará é o nosso exemplo, Flávio. Estamos aqui tentando mirar aí na boa gestão pública que vocês estão fazendo há mais de 10 anos. Olha que o Ceará chegou na situação mais ou menos aí ajustado, mas a crise ela é tão profunda que, né, balança qualquer estrutura de qualquer estado. Não, balançou. Imagina, se balança os estados que estão já arrumados, imagina os estados que já estavam desorganizados e estão desorganizados fiscalmente, né? Ok. Pessoal, obrigado.